Fala aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar e dar dicas de como alugar o seu AP. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha que safado, nem falou junto comigo. Hoje nós estamos aqui para poder fazer um vídeo de dicas para pessoas que estão interessadas em alugar um apartamento. Porque quando nós estávamos aí nessa correria lá em maio de 2019, a gente não tinha alguns vídeos no YouTube, mas nem todos ajudavam a gente. Então a gente vai responder algumas perguntas aqui. Lembrando que nós somos de Brasília e que é tudo baseado no modelo e formato de aluguel de Brasília. Não sei se vai diferenciar tanto assim dos outros estados, vai? Tá nervoso, né? Tá bom, olha só. A gente tava conversando para poder fazer o roteiro. E na minha concepção, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter quando você vai alugar um apartamento é em mente da configuração do apartamento, da planta mesmo do apartamento, sabe? Se você quer entrar pela sala, se você quer entrar pela cozinha, se você quer 2 quartos, se você quer com varanda, pra você já ter uma ideia, né, nego? Quando a gente teve as primeiras, assim, quando a gente pensou, não, vamos alugar um apartamento. A gente queria com 2 quartos, a gente queria varanda, a gente, tipo, formulou tudo na nossa cabecinha. Só que aí depois da gente formular, a gente foi ver os valores. Pelo menos aqui em Brasília, os valores dos apartamentos mudam muito pelo fato de ter 1 quarto ou 2 quartos. De ter uma varanda ou ter 2 varandas. Então isso daí já deu um choquezinho na gente. Então a gente já foi pra uma outra alternativa. Não, tudo bem ser só 1 quarto e não ter varanda. Então a gente ou pegaria, dependendo do valor, a gente procurou até não poder mais, não foi, nego? Com 2 quartos e varanda, até a gente achar um valor em conta pra gente. Mas infelizmente a gente não achou. Então, mas isso aí, você tem que ter na sua cabecinha o que você quer e fazer ali pelo menos 2 formatos, igual a gente fez. Primeiro momento, a gente queria 2 quartos e varanda. E depois, no segundo momento, a gente entendeu que poderia ser 1 quarto e que poderia ser sem varanda. Porque isso mudava muito o valor. Tipo, mudava R$400 no valor. E pra gente, R$400 é muita coisa. Aí a gente também definiu quais os locais que a gente queria morar. Aí a gente definiu três cidades. A gente procurou no Samambaia, no Riacho e em Taguatinga. Tanto é que a gente estava em outro emprego também, né? Você estava em outro emprego e eu estava em outro. Aí a gente estava prezando muito pelo nosso bolso, porque a gente não tinha condições de alugar, depois mobiliar. E tem as outras coisas também relacionadas ao aluguel, que não é só aluguel, é internet, telefone, Isso. Água, luz, compras. Aí a gente pensou, não, vamos ter a primeira experiência. A gente conversou, a gente falou, não, vamos pegar de 1 quarto e a gente tem a primeira experiência e depois a gente vai trocando de apartamento. Caso seja necessário, a gente pega um de 2 quartos mesmo. Aí a gente mudou pra cá, a gente tava num apartamento de 1 quarto. Eu acho que aqui não sei quantos metros quadrados, acho que tem 30 metros quadrados, estourando aqui. Mas como só é pra nós dois, no começo tá ótimo. Mas a gente já tá pensando em futuramente a gente já trocar, né? Porque a gente já tá vendo que tem algumas limitações, tanto pra mim quanto pra ela. E quando você vai começar a procurar, apartamento do zero, do nada, você tem que ter em mente essas 3 cidades, alvo que você quer, porque isso vai ajudar muito no seu tempo de procura, porque a gente já tinha definido as 3 e ainda assim a gente levou 8 meses pra poder bater o martelo e dizer, não, vai ser mesmo no Riacho, não, vai ser mesmo esse apartamento. Porque senão você leva muito tempo. Na época, só eu trabalhava, ano passado, né? Eu trabalhava de manhã e ele trabalhava de manhã. Nós dois estávamos em outros empregos. Então a gente passava a tarde inteira gastando gasolina por essas cidades procurando apartamento. Então imagina se a gente não tivesse definido as 3 cidades. Ia ser bem pior. Então, você tem que definir o que você quer. Garagem, varanda, quantos quartos você quer. Você preza por uma sala ampla, você vai querer receber visita, então você vai ter que ter uma sala ampla. Agora, se você for, tipo, sozinho, você não vai querer uma sala ampla e 2 quartos. Você pode pegar um apartamento menor. A gente escolheu 1 quarto e um aluguel mais barato porque a gente queria ter a primeira experiência. A gente não vai dar o pontapé e comprar uma casa ou comprar um apartamento, sendo que a gente nem sabe o que a gente gosta. Nesse momento agora, conforme as condições que a gente tinha quando a gente teve que fechar o contrato, que a gente falou, não, a gente vai logo e pronto, essa tá sendo a nossa experiência. A próxima experiência já vai ser melhorada em relação à experiência que a gente está tendo aqui. E para isso, você precisa definir qual é a sua prioridade. Quando é prioridade mesmo. Não é tipo assim, quero uma varanda para fazer foto, ou uma varanda para botar minhas plantinhas. Minhas plantinhas estão todas lá na minha mãe.
Porque a prioridade maior da gente era ser algo em conta. Pra gente se ajustar, pra gente comprar nossos móveis, pra gente ver nossa vivência juntos também, pra gente experimentar tudo, pra depois aí a gente ir pra outro lugar. Então a nossa prioridade era sair de casa e vir nós dois pra um canto nosso. A nossa prioridade era essa. Mas aí a sua prioridade pode ser o quê? Não, tem que ser 2 quartos, porque eu vou morar com a minha amiga. Não, tem que ter garagem, porque eu não vou deixar meu carro na rua, nessa cidade que não dá. Sobre condições financeiras. O que acontece? Você precisa estabelecer, vamos jogar números. Eu ganho 1.500 e o boy ou a menina, a pessoa com quem eu vou morar junto, ganha 1.500. A gente tem 3.000 reais. Não, vocês não têm 3.000 reais. Porque antes de morar junto, vocês já tinham contas pra pagar, possivelmente algum dos dois paga um carro, ou paga alguma coisa, ou ajuda a família com alguma coisa. Todo mundo tem seu celular, tem internet no seu celular e tem que pagar. Todo mundo tem alguma coisa assim que não faz ter os dois ter 3.000 reais juntos, entendeu? Então, senta, você e a pessoa com quem você for morar junto, ou até se você for morar junto também, coloca o número redondo que você recebe, mas vai lapidando ele pra ver o quanto que você tem na real e ver se não vai ficar tão pesado pra você. Nós, por exemplo, o apartamento que a gente mora hoje, ele é 600 reais. E aí ficou 300 pra ele e 300 pra mim, que a gente dividiu bem no meio. E ficou muito tranquilo. A gente poderia ter ido para um outro apartamento, onde realmente eram 2 quartos, eram 2 varandas, que ele é aqui do lado. Mas a gente precisava ter, a nossa prioridade maior era ter a experiência e juntar os nossos móveis, tudo, porque tudo novo, começar do zero, é muito difícil. Então a nossa prioridade era outra naquele momento. Mas agora a próxima prioridade já é a varanda e o quarto. E você... Calma aí. E você saber qual é a sua condição financeira. Lembrando que quando você se muda, não tem só o valor do aluguel, mesmo você dividindo. Tem a comida, tem a luz, tem a água, tem a internet da casa, tem coisinhas que vão aparecendo. Por exemplo, na nossa primeira semana aqui, a gente chegou aqui de madrugada, cansadíssimos, que a gente estava chegando de um trabalho. E a fechadura do apartamento, 1h da manhã quase, não queria abrir. A gente teve que chamar um chaveiro que veio lá de outra cidade satélite. Só pra ele olhar era 100 reais. Só pra ele vir pra cá, porque era domingo e na madrugada de sábado pra domingo, na verdade, né? Isso. E aí foi uma loucura, 250 reais, assim, ó. Rapidinho. 250 reais numa lapada. Então, anota suas finanças, tenha controle de todas elas. Coloque lá, faça uma média de quanto que você vai gastar com cada coisa, pra você não cair num poço, porque senão é muito fácil disso acontecer. Alugar por imobiliária ou direto com o proprietário? Quando a gente começou a pesquisar, a gente queria muito... A gente primeiro começou olhando porque era porque era uma forma mais fácil, cada um do seu trabalho conseguia fazer isso, que era olhando pela internet. Mas a gente prezava por falar direto com proprietários. A gente não tinha ainda tido contatos com imobiliárias, não. A gente olhava direto ali na internet mesmo, e a maioria com o proprietário. Aqui as imobiliárias, eu acho que em todos os lugares. As imobiliárias são bem... Tem umas que é menos rigorosas e outras mais. Tem umas que exigem, por exemplo, a gente procurou um que era 650, 2 quartos. Uma maravilha, tinha varanda e tudo. Mas o problema era o quê? A imobiliária ela exigia 2 fiadores... que ganhasse o dobro do valor do aluguel, que tivesse imóvel escriturado aqui no DF e que fosse servidor público. Então, tipo assim, era quase impossível pra gente. Tinha umas que também dava a opção de você pagar 6 meses de caução, ou seja, você caso você não tenha o fiador. Isso, você pega ali, você pega o valor do aluguel, pega ele 6 vezes o valor dele e deixa lá. Aí quando você sair do local onde você tá, aí sim você pega o dinheiro de volta, você retira. Impossível. Impossível pra gente. A gente tentou fazer isso com um que deu 5.000 praticamente pra deixar. Não sei quantos meses era, mas deu 5.000 pra deixar lá. 5.000 pra deixar lá, guardado à toa. Pra quem tá começando a vida, que não tinha nenhuma cama, não tinha como. Então, você precisa ter ciência de que quando você vai tratar direto com o proprietário, tem um lado positivo, que tratar com o proprietário, às vezes eles são mais maleáveis em relação a você fazer o combinado e tal. Mas, às vezes, um local que é com o proprietário, às vezes o proprietário mora no local, aí não é tão legal, porque você acaba tendo que ficar dando satisfação, é chato.
E de você ir para a imobiliária, não existe só a imobiliária que é exigente, que tem umas exigências loucas. Existem as imobiliárias mais tranquilas. Tem imobiliária que exige que tenha um fiador ou que você deixe um calção. Existem umas coisas que não tem como, mas existem imobiliárias que são bem tranquilas, que é muito boa para quem tá começando a vida e não tem tanta grana assim, que era o nosso caso. Que é a nossa imobiliária, por exemplo, o primeiro mês a gente não pagou. A água a gente não paga. É inclusa. É inclusa. E a gente não precisou de fiador, a gente não precisou de nada que as outras exigem. A gente não deixou calção, a gente não precisou de fiador, a gente não pagou o primeiro mês, a gente não paga água. Então é muito bom, entendeu? Acaba que, tipo assim, não é um prédio top, né? Não é o prédio mais top da cidade, óbvio. Mas, igual a gente falou, o nosso objetivo era ter a primeira experiência e começar. Isso. Porque você tem que ter o começo. Se a gente ficar se prendendo muito a ter um local top, um apartamento melhor, que tenha porteiro, taxa de condomínio, tem muitos apartamentos aqui que tem taxa de condomínio, a gente não paga taxa de condomínio aqui. Se a gente fosse se prender a isso, a gente não tinha saído de lá, do Santo Antônio. A gente não tinha saído. A gente ia ter ficado lá até agora. Então a gente falou, vamos ter a primeira experiência, nem que seja num lugar mais simples. E aí a gente tá gostando, não tá tendo por enquanto, nenhum empecilho não. Tá bom. Eu acho que também porque quando a gente começou no gás da empolgação. Quero 2 quartos, um pra gente dormir, o outro pra gente trabalhar. Sim. Queremos 2 varandas. Era o ideal. Porque a gente tem um perrenguezinho aqui na hora de gravar vídeo. Mas a nossa prioridade maior era ir, entendeu? Criar nosso cantinho. Então, por isso que tem que ter lá a prioridade, que tá lá no comecinho. E também a gente pensava em algo muito grande assim, como 2 quartos, porque a gente pensava que ia ser algo muito duradouro. A gente estava pensando muito a longo prazo. 2, 3 anos, vamos supor, se mora naquele local. Mas essa realidade de aluguel, às vezes, não é desse jeito, né? Às vezes, aluguel a gente cansa, a gente tem essa liberdade de trocar, de poder sair, de poder ir para outro lugar. A gente pensou muito isso depois também, quando a gente pegou esse de 1 quarto. E após você saber a configuração do que você quer, você estabelecer as suas prioridades, você ter entendido qual é o lado negativo, o lado positivo de escolher entre imobiliária e proprietário, direto com proprietário, a gente indica que você conheça o bairro, porque isso já vai facilitar muito. O bairro que a gente veio morar, a gente já conhece ele com a palma da mão, porque a gente ficou 8 meses rodando nele, procurando algo que fosse em conta pra gente. Então a gente já sabia onde tinha mercado, a gente já sabia onde tinha padaria, a gente já sabia onde tinha tudo assim, que era mais dentro da nossa realidade, que iria ajudar a gente no dia a dia. Aonde que a gente mora aqui, a gente está cercado de 6 atacados, então é muito bom essa questão, porque além de ser, não é mercado, é atacado, atacadão mesmo. Além de você ter vários atacados, você vai ter várias variedades de preço também. Então, de você chegar também tranquilo numa parada, a gente mora pertinho da parada, às vezes você precisa trabalhar até tarde da noite ou chega numa faculdade e precisa chegar em casa tranquilo, aqui também é bem tranquilo, tem que pensar nisso também. E é isso. E é basicamente isso. E também você ficar ligado no contrato que você está assinando, por exemplo. Essa observação dos 12 meses pra gente, a gente teve que deixar ela bem frisada na nossa cabeça, que são 12 meses, que a gente não pode inventar de querer meter o pé daqui antes, porque a gente pode pagar essa multa. E às vezes tem algumas outras coisas também, como por exemplo, no final do contrato você vai sair do aluguel, do apartamento, você vai ter que pintar todo o apartamento. Aí às vezes você não espera que você tem que fazer isso e nem sabe que vai ter esse custo no final ao sair de lá e tá indo se mudar para outro lugar. Então leia mesmo o seu contrato, preze por uma imobiliária séria, veja se tem um escritório grande, não tirando os escritórios pequenos, né, que talvez estejam começando agora, mas pelo atendimento, você já consegue perceber a seriedade do local. Porque é um assunto sério, mexe com o seu dinheiro, mexe com a sua expectativa. Porque quando você está saindo de casa, você está mudando de casa, você cria uma expectativa muito grande. Então, tenha cuidado com isso também. Configuração do seu AP, imaginar como que você quer, quais são as suas prioridades. Definir pelo menos 3 bairros, para você não ficar rodando igual um doido na sua cidade. Acerte as suas condições financeiras, para você não meter os pés pelas mãos. Tenha ciência de quais os prós e os contras entre a imobiliária e o proprietário, direto com o proprietário. É isso. É isso. É isso. É nóis. A gente fala demais, porque é tudo muito novo. A gente vai falando também, porque a gente ainda vai
mastigando na nossa mente toda coisa. Amanhã vai fazer um mês que a gente se mudou definitivamente pra cá. Agora a gente tá em março, mas a gente alugou o apartamento em dezembro, dia 23 de dezembro. Então de lá pra cá a gente tava nessa correria de imobiliar. Toda vez eu falo imobiliar. De mobiliar, de ficar no trâmite de sair da casa dos pais, é outra cidade, é longe. Então, tudo isso demanda um tempo, a gente sabe que tem muita questão da expectativa, ainda mais quando eu não sei, eu posso falar por mim, né, porque eu nunca saí para namorar com amiga. Quando é casal, fica naquela expectativa e tal, ainda mais se a gente que tá noivinho, que tá programando casamento também, pelo menos tentando, né, com essa quarentena aí. Ai, meu Deus, coronavírus, nos deixe. Mas é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como a gente fala bastante, se tiver tido alguma coisa aqui que não foi respondida por você, pode colocar nos comentários que a gente vai responder pra poder esclarecer. Beleza? Falou alguma coisa mesmo. Beleza, é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Beijo! Doeu, nego? Doeu, velho. Ó, fazer uma imagem aqui assim, ó. Pode fazer, pega aí.